Olá, boa noite pessoal. Estamos aqui na nossa terceira videoaula e nessa videoaula nós vamos falar sobre os componentes elétricos dos comandos, tanto da parte de força como da parte de controle, beleza? Não temos todos os componentes porque são vários, né? A gente colocou aqui posso dizer que os principais para você acionar cargas, né? E através desses componentes você consegue fazer muita coisa, beleza? Então vamos falar um pouquinho de cada um, tá certo? Aqui, senhores, a gente tem um disjuntor, tá certo? Esse disjuntor aqui é um disjuntor tripolar, né? Ele recebe aqui, né, 3 fases, né? Da alimentação e sai as 3 fases, né, para acionar um motor, beleza? E esses disjuntores eles podem ter várias categorias, né, para você acionar as cargas. Ele pode ter a categoria B, ele pode ter a categoria C, né? Pode ter a categoria D, né, a E, né? Então tem vários tipos de categoria de disjuntores. O interessante é saber para que serve, né, cada categoria desses disjuntores. Por exemplo, a categoria B é para acionar cargas resistivas, que a corrente, né, de acionamento, né, no momento que você parte uma carga, vai de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Por exemplo, um disjuntor de 10 amperes, quando você parte, né, uma carga, você liga, ele pode no pico chegar a 30 a 50 amperes, um exemplo, né, que é a corrente de partida. Se fosse a categoria C, por exemplo, seria de 5 a 8 vezes a corrente nominal, né? E aí seria para cargas indutivas, para motores, né? Motores elétricos. Então, a gente percebe que se você, por exemplo, colocar um disjuntor da categoria B para acionar um disjuntor onde a sua corrente de partida, dependendo dos dados de placa, vai de 6 a 8 vezes a corrente nominal, mesmo que seja um disjuntor, né, que esteja de acordo com os dados de placa, vamos supor 10 amperes, ainda ele não vai sustentar, porque no momento da partida, né, essa corrente de partida é maior, né, do que o disjuntor suporta. Então, nesses casos, você tem que usar o disjuntor corretamente. No caso, seria um tipo C, né? Categoria C, que é para cargas indutivas. Mais na frente a gente vai falar sobre mais detalhadamente sobre disjuntores, tá certo? Temos esse aqui também, que é um disjuntor motor, né? É um disjuntor bem específico, né? Você pode acionar motores, né, diretamente com ele, tá certo? Ele tem um ajuste, né, aqui, ó, que você ajusta a corrente aqui na lateral, né? E esses disjuntores são também muito usados aí na indústria, né? Então tem vários disjuntores motores com correntes bem variadas, né? Então você tem que escolher o disjuntor motor para acionar aí a sua carga, beleza? No caso o seu motor, por exemplo, né? Desse outro lado aqui, senhores, nós temos um relé térmico, né? Certo? Esse relé térmico aqui, ele é usado, né, também para proteger motores contra falta de fase e sobrecarga, né? Como o relé térmico também, certo? O disjuntor motor, no caso aqui, eu não sei se ele protege contra falta de fase, mas o relé térmico ele protege tanto contra falta de fase como sobrecarga, né? Na segunda aula eu falei um pouco aí sobre o relé térmico, né? E como vocês podem ver, né, ele precisa ser colocado aqui, ó, né,
digamos aqui, insere, né, com uma contatora, que seria no caso essa daqui, ó. A contatora é um dispositivo aí de manobra, né? Ela não protege o motor contra nada, né? Simplesmente ela liga e desliga, né, uma carga, né? Também falamos sobre a contatora, beleza? E a contatora, senhores, ela, como a gente já explicou, ela pode ter só contatos principais, mas também ela pode ter tanto contatos principais como contatos auxiliares. E caso você precise, né, de mais contatos auxiliares, aí nós temos, ó, esse rapaz aqui, ó, que é um bloco de contatos auxiliares, né, que você coloca, né, mais ou menos assim, ó, na contatora, né, e aí você aumenta, né, a quantidade de contatos auxiliares. Então, se aqui, por exemplo, na contatora eu tenho apenas 2 contatos auxiliares, que é um normalmente aberto e um normalmente fechado, né? Então, eu posso, através desse bloco de contatos, duplicar ou triplicar a quantidade de contatos. Então, isso é muito interessante, né, para que a gente possa colocar aí vários acionamentos, né, para indicar alguma coisa, mais lâmpadas, ou pode ser também sinais, né, que podemos mandar para o nosso CLP, ou acionar paralelamente, né, digamos aí, outras cargas, né, que você queira, e assim por diante. Então, os contatos auxiliares, esse bloco, né, você pode expandir, né, aqui na contatora e aumentar aí a quantidade de acionamentos, né, tanto na parte de comando, né, como na parte de força, né. Aqui também a gente temos um relé, certo? Eu chamei ele aqui de relé de interface, eu conheço ele assim. Então, esse relé de interface, senhores, ele serve também para acionar cargas, mas de que forma, né? Então, a gente usa esse relé de interface, por exemplo, você tem um PLC, e esse PLC ele manda aí uma tensão de 24 volts em corrente contínua, vamos supor, né? E aí você quer acionar um motor. Aí o que é que você faz, né? Você usa um relé desse aqui, chamado relé de interface, né? Esse relé aqui, ele é em 24 volts em corrente contínua. Então, o CLP aciona a bobina desse relé, certo? Os contatos auxiliares aqui desse relé, você pode colocar aqui, vamos supor, 220 volts, né? E aí, esses 220 volts, ele vai acionar a bobina de uma contatora, que a bobina é 220. E aí, através, né, dessa interface, né, ou seja, esse relé acionando, né, a bobina dessa contatora, ela vai acionar aí o seu motor em 380 volts ou 460 volts, né? Então, esse relé aqui de interface é para isso, né? Para você, através de uma tensão extremamente baixa, né, na bobina, você consegue nos contatos auxiliares desse relé acionar a bobina de uma contatora, e essa bobina da contatora acionar uma carga que você pretende, entende? Então, é assim que esse relé funciona, né? Eu não posso, né, em hipótese alguma, né, ligar uma carga diretamente aqui nesses contatos auxiliares do relé auxiliar, né? Porque do relé de interface, né? Porque se eu fizer isso, eu vou colar os contatos, porque eles não servem, né, para acionar correntes muito altas, eles servem só para acionar correntes baixinhas, né? Como, por exemplo, a bobina dessa contatora, beleza? Temos também um relé de tempo, né? Ou um temporizador. Esse temporizador aqui é muito conhecido aí nas partidas estrela, triângulo, ou outros tipos, né, de temporizadores, com um relé programador, né, que você
programa ele, né, para acionar lâmpadas, né, em determinado período, né, do dia, né, ou da semana. Você quer ligar, por exemplo, de 8 da manhã até às 17h45, né, da tarde, né? Então você pode usar um outro tipo de relé, tá certo? Não é esse aqui, não tem todos os componentes, mas existe uns relé programador que você consegue aí, que é o time, né, que o pessoal fala, que você consegue programar vários períodos aí, né, do dia ou a semana inteira para acionar uma carga, né, que você escolher. Então esse especificamente aqui, esse temporizador, ele é para acionar aí um sistema com estrela triângulo, tá certo? Que você, né, parte o motor, digamos aí, em triângulo, né? Ele conta o tempo, né? Aí depois ele consegue, né, tirar a partida em estrela e depois aciona em triângulo, né? Então essa é a partida direta que no decorrer do curso a gente, na verdade, das videoaulas a gente vai falar, beleza? Então esse temporizador aqui é para isso, né? Muitas vezes é usado para fazer uma estrela triângulo, né? E temos também, senhores, essas chaves aqui, ó, essas chaves de comutação, certo? Temos, por exemplo, essa, né, que é para acionar um comando, ela tem mais de 3 posições. Temos essa aqui, ó, que é para acionar a parte de força mesmo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, entra, né, a alimentação dela mesmo aqui, um sistema aí trifásico, né, com neutro, vamos supor, né? E você consegue, através dessa chave, né, ligar, né, a carga, né, que você quer, né? Ou seja, você manda, né, deixa passar a tensão, né, para a entrada do contator, e aí através do comando você consegue acionar. Então essas chaves aqui, elas também são chaves aí de segurança, caso você queira fazer um bloqueio, né? Você desliga ela e faz aqui um bloqueio, né? São chaves de segurança. Também temos aqui esses contatos aqui, ó, essas chaves, vamos supor, essas chaves de 2 posições e 3 posições, tá bom? Então temos aqui essas chaves de seletora de 2 posições ou 3 posições. Você encontra ela tanto em 2 como 3 posições. Então essa chave aqui, ela serve para colocar aí um sistema no modo, por exemplo, automático, né? Ou seja, você quer fazer aí um comando, né, de uma motobomba, né, para acionar tanto no modo manual como no automático, né? Então você usa aí uma chave de 2 ou 3 posições, né? No caso de 2 posições seria modo manual e modo automático, e no caso de 3 posições seria modo manual, modo desligado e modo automático. Então depende muito, né, da forma como a gente deseja usá-la. Temos aqui botoeiras, né? Essas botoeiras aqui, ó, elas são botoeiras que eu coloquei tanto contatos normalmente aberto como normalmente fechado. Lembrando que botoeiras também elas podem ser NO e NA, né, que é normalmente, que é normal open, né, que é do inglês, e NC, que é normal close, né, normal close, né, que é normalmente fechado, ou normalmente aberto ou normalmente fechado. Eu digo isso porque às vezes você pode encontrar essas botoeiras com a seguinte nomenclatura: em vez de ser NA, vai ter NO, para dizer que é normalmente aberto. E em vez de NF, você vai ter NC, para dizer que é normalmente fechado, beleza? E aqui a gente tem lâmpadas de sinalização, né? Aqui é muito usado essas lâmpadas também na indústria, né, para indicar, né, que as cargas elas estão acionadas. Temos aqui lâmpadas vermelha, lâmpada verde, lâmpadas amarela, né? E aí
dependendo aí do local que você trabalha, você vai encontrar várias cores, né? E para cada cor uma utilidade, né? Por exemplo, tem lugares que para cargas acionada é uma lâmpada vermelha, né? É uma lâmpada vermelha, né? Para uma carga desligada é uma lâmpada verde, né? E para uma falha é uma lâmpada amarela, beleza? E aqui, senhores, a gente tem bornes de ligação, certo? Então aqui você consegue ter vários bornes desse, né? Para fazer a ligação aí dos seus comandos, né? Tanto da parte de comando como da parte de força, né? Então aqui a gente só tem um, né? Mas você pode encontrar vários, né? Em um bloco só, né? E aí você pode usar eles para facilitar aí o acionamento, a ligação aí do seu quadro, do seu painel. Então eles são muito úteis, né, para isso, né? A gente na indústria encontra muito borneiras, né, para ligar os fios, né, e esses bornes ligar aí nossas cargas, né, já com toda a parte do painel montada, né, da parte de ligação de força e de comando, né? Então a gente tem muito disso. E fora esses componentes elétricos, senhores, nós temos relé falta de fase, relé sequência de fase, né? Relé falta de fase, relé sequência de fase, relé de nível, certo? Então tem vários outros tipos aí de relés, vários outros componentes como transformador, fontes, né? E assim por diante, beleza? Então era isso, né, que eu queria falar por hoje, e até a próxima videoaula.